Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de ter esse número de pessoas aqui com a gente. Espero que vocês aproveitem muito as informações. O que vocês vão ver aqui, essa informação é importantíssima. O que vocês vão ver aqui é um pedaço, são partes, algumas técnicas do que eu mostro para os alunos que eu acompanho pessoalmente junto com a minha equipe, com orientação e condução online através do tccsemdrama.com.br. De repente você está chegando, você nunca me viu, né, e está aqui no aulão, ou você já me viu aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, mas não conhece o TCC Sem Drama. Este aqui é o meu treinamento online. Nos últimos 8 anos e meio, a gente chegou agora à marca de 30 mil alunos aprovados que usaram as técnicas desse treinamento, que passaram por esse treinamento. Embaixo desse vídeo de apresentação aqui, onde eu te conto em detalhes como o treinamento funciona, você tem alguns depoimentos de alguns desses mais de 30 mil alunos. Claro, não dava para colocar todos os depoimentos que a gente tem aqui, mas depoimentos reais, porque tem gente aí que oferece solução para ajudar no TCC, que monta perfil fake para ter depoimento e depois vai anunciar nas minhas páginas. Isso é que me dá raiva, mas enfim, depoimentos reais, pessoas com as quais eu tenho contato, tá? E tem histórias maravilhosas aqui. Então, nos últimos 8 anos e meio, nós ajudamos os alunos, são mais de 30 mil alunos aprovados que passaram. Aqui na página a gente fala de 20 mil, e já está inclusive na hora de mudar isso. Alcançamos 30 mil alunos aprovados, tá? Inclusive, fica aí a informação pro pessoal da Primagem já, temos que mudar aqui, né? Mas em breve a gente vai fazer uma alteração em toda a página. Esses alunos que passam por esse treinamento, por que eu afirmo com tanta convicção que o TCC Sem Drama de fato funciona? Por que eu digo para as pessoas que ele é uma solução? Porque esses 30 mil alunos que passaram pelo treinamento fizeram os seus trabalhos em uma média de 27 dias. Média. Alguns fizeram mais, outros menos. E nós já tivemos vários casos de alunos que fizeram trabalhos em 15 dias, 10 dias, 9 dias, 7 dias, 5 dias e até alunos que montaram artigos científicos partindo do zero e nunca tinham feito antes em 4 dias ou finalizaram monografias também em 4 dias, que são os nossos recordistas. Então, eu digo que funciona porque os resultados dos alunos comprovam que funciona. Os nossos alunos tiram notas superiores a 9,7 em 10 pontos e todos nos reportam que tinham muitas dificuldades antes de entrar no treinamento. Muitos sequer sabiam por onde começar o seu TCC e hoje estão todos aprovados, seguindo as nossas técnicas, e há quase uma unanimidade em dizer que essas técnicas facilitaram, simplificaram e aceleraram muito a produção do trabalho desses alunos. Então, com base em estatística, eu venho dizer para vocês que o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje funciona porque mais de 30 mil pessoas aplicaram e obtiveram resultado, alcançaram seu objetivo, tá? Então, o que vocês vão ver são técnicas desse treinamento. Tem um roteiro que eu vou seguir e um outro recado importante que eu preciso dar para vocês é... Laís, a gente falou em 200 pessoas na live, né? Tem 223. Ha! Desculpa aí. Seguinte, tem um roteiro que eu vou seguir. Eu sei, cada um de vocês tem uma dificuldade específica. Eu estou olhando no olho de vocês aqui para dizer isso. Eu sei, cada um de vocês tem uma dificuldade específica, muito embora ela possa ser semelhante à de outras pessoas que estão aqui. Mas são específicas, são únicas. É por isso que lá no treinamento a gente acompanha aluno por aluno, porque a gente sabe que as demandas, as dificuldades são específicas. Talvez você não saiba nem por onde começar o seu trabalho. Aliás, daqui a pouco eu vou perguntar isso aqui pro pessoal no chat. Talvez você tenha travado em alguma parte específica. Ou você está perdido, nem começou, ou você travou em uma parte específica. Eu vou te pedir de qualquer forma, tá? Qualquer que seja o ponto do seu trabalho que você está desenvolvendo agora, eu vou te pedir para você prestar muita atenção no nosso roteiro, em cada uma das coisas que eu vou explicar aqui, tá? Não perca a paciência. Assista. Por quê? Porque a minha experiência comprova que muitos alunos que têm dificuldade, por exemplo, no referencial teórico, ou não conseguem montar os capítulos do seu trabalho, ou não conseguem fazer o desenvolvimento, ou não conseguem produzir os resultados de discussão, muitas vezes eles erraram lá no início. O erro está no início. O erro que está te prejudicando agora, ele só existe porque você errou quando você começou o seu trabalho. Estou falando isso por experiência, gente. São mais de 10 anos orientando alunos. Então, se você está começando o seu trabalho,
Assista o aulão pegando todo o roteiro, desde o início. Preste atenção no que eu vou mostrar sobre como começar o TCC, sobre a estrutura básica. Ah, Milton, eu já passei dessa fase, eu estou no meu referencial, estou nos resultados, mas será que você fez essa fase anterior corretamente? Você pode estar com problemas agora porque você não fez antes como deveria ter feito. E ainda há tempo de ajustar. Então fica o recado para que você tenha paciência, siga o roteiro, tá, aqui comigo, veja as explicações item por item, porque talvez você vá, ter um insight, vai cair a ficha. Você vai pensar assim, putz, eu não estou conseguindo fazer agora porque olha o que ele mostrou ali, eu não fiz isso. Tá? Então vamos passo a passo, com calma. Eu vou mostrar os conteúdos, a aula vai funcionar mais ou menos da seguinte maneira. Eu vou mostrar os conteúdos do roteiro aqui, eu vou desenvolver cada um desses conteúdos, porque é um compromisso que eu tenho de entregar conteúdo para cada um daqueles tópicos do roteiro que estão ali. E ao final de cada tópico eu faço uma pausa, troco uma ideia com vocês. Eu sempre digo que esses aulões, quando eu faço esses eventos assim, eles têm a hora para começar, mas não tem hora para acabar. Porque eu vou até que os conteúdos estejam devidamente explicados. Então, como já tem muita gente me respondendo aqui, eu vou reforçar a pergunta, tá? Eu queria saber quem está no início do trabalho e quem já produziu, ou está em outra parte. Início, outra, ainda não comecei, outra, início, estou no início. A maioria das pessoas está no início, tá? Mas se você não está no início, você está na metodologia, você está no referencial teórico, você está no desenvolvimento dos capítulos, resultados de discussão, não se apavore, tá? A gente vai aqui item por item e você vai ver que talvez a sua dificuldade de agora seja reflexo de algo que você fez lá atrás, porque existe uma dinâmica, uma metodologia para montar o trabalho, para montar qualquer trabalho científico. O que eu vou dizer aqui para vocês serve para projeto de pesquisa, serve para artigo científico, serve para monografia, serve para dissertação, serve para tese, serve para relatório de pesquisa, tá? E serve para qualquer curso de qualquer área de conhecimento, seja de graduação, pós-graduação e na pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e por aí vai, porque no tccsemdrama.com.br a gente atende todos esses alunos, acompanha e orienta alunos em todas essas situações e circunstâncias, tá? Eu vou abrir aqui, muito obrigado a todo mundo que me respondeu, que está no início, que não começou, tá? Acabei de falar que funciona para dissertação, o Paulo me perguntou aqui, enfim. Eu vou interagindo aqui na medida do possível. Deixa eu mostrar para vocês o nosso roteiro, tá? Eu vou abrir aqui, vocês vão ver os arquivos do meu computador aí agora, inclusive. Deixa eu abrir aqui, ó, aulão roteiro de conteúdos, tá? Eu vou abrir, como eu já estou com o Word aberto aqui, deixa eu abrir minha versão do Word aqui, tá? Compartilhar com vocês aí, ó. Esse aqui é o nosso roteiro, tá bom? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre comportamento aprovado e daqui a pouco vocês vão entender porque que eu vou falar sobre isso antes da parte técnica do trabalho. Depois quero falar como começar o TCC do jeito certo e aí eu vou te dizer como evitar 2 erros graves que a maioria dos alunos comete quando vai começar o TCC, muitas vezes influenciados pelos seus orientadores, fica muito ligado nisso. Você vai ver que o jeito certo de começar é montando a sua estrutura básica. Ah, Milton, mas meu orientador não pediu, meu orientador não quer. Azar o dele, você vai montar porque é bom para você. Justificativa, eu quero falar um pouquinho da técnica de roteiro de consequências, tá? Eu não vou conseguir esgotar essas técnicas aqui, isso eu só consigo fazer no tccsemdrama.com.br, mas vou entregar muita coisa de valor para vocês começarem o trabalho e acelerarem a produção de maneira mais simples. Vamos ver metodologia em 3 passos, tá? 4 passos para acelerar e direcionar a pesquisa de referencial teórico. Cara, essa aula valeria só por esses 2 últimos tópicos aqui, ó, metodologia e a pesquisa de referencial. Porque quase todo aluno que eu conheço faz pesquisa de referencial de maneira aleatória e nenhum orientador que eu conheço dá para o aluno uma sequência de passos para que ele possa de fato filtrar e direcionar a sua pesquisa. Você vai ver isso aqui. Vou falar um pouquinho sobre resultados e discussão aqui de maneira muito superficial, porque aqui eu não posso mostrar as 2 melhores técnicas do tccsemdrama.com.br, são a técnica de roteirização e a técnica de escrita ABCD, mas essas são exclusivas do treinamento. Mas vou dar alguns insights para vocês sobre resultados e discussão. No final da live eu tenho uma surpresa especial, então indico muito que você fique até o final. Primeiro, para pegar todo o conteúdo e para poder amarrar todas essas partes. Segundo, para que você veja qual é a surpresa especial que a gente preparou para vocês, tá? Porque quando tem aulão, tem surpresa. Bom, vamos lá então. Vou para o meu roteiro aqui, tá?
Ó, vou copiar aqui o primeiro tópico do roteiro, comportamento aprovado. Deixa eu abrir um novo documento aqui pra gente... E você vai acompanhando aí, tá? Minha dica para vocês, como eu não sei... Quando eu faço live, geralmente eu deixo gravado no canal. O aulão, né, ou nos aulões que eu faço, nesses eventos ao vivo, que eu dou uma aula mesmo, eu apresento muitas técnicas do treinamento. Então eu não costumo deixar gravado. Tá? Porque fica ali muito exposta a minha técnica. Então, uma indicação para vocês é o seguinte, à medida que eu for mostrando aqui, tá, os conteúdos, vai, sei lá, tira print, tira uma foto, né? Usa a tecnologia a seu favor aí. Ou, se você é como eu, vá fazendo as suas anotações, né? Que eu tenho aqui o meu papelzinho, sempre a caneta à mão, porque eu sou old school, né? Eu sou velha guarda, eu faço anotações, sim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, tá? Mas nem tanto, porque senão minha cara fica na frente, né? Ó, não há técnica no mundo que funcione quando uma pessoa está ansiosa, angustiada, perturbada, com algum desequilíbrio emocional ou entrou num espiral de vitimização. Por que eu estou te dizendo isso? A maioria dos alunos que chegam aqui no tccsemdrama.com.br chegam absolutamente apavorados. E isso é absolutamente natural, porque eles compraram a mentira de que o TCC necessariamente é difícil, de que vai tomar todo o tempo livre deles, eles não vão conseguir fazer, se fizerem vão sofrer demais para conseguir. Isso é tudo balela. Isso é um terrorismo barato que se reproduz nas nossas instituições de ensino e no discurso de alguns professores que supervalorizam o seu próprio conhecimento há décadas e décadas e décadas. Você não precisa comprar essa bobagem como verdade. Então é extremamente natural que o aluno chegue ao treinamento se sentindo fragilizado, desamparado, perdido, tá? Ansioso, angustiado e se sentindo principalmente incapaz de fazer o seu próprio trabalho. É muito natural que isso aconteça. Tá? E a culpa não é sua, aluno. Você não tem culpa disso. Você simplesmente acreditou numa mentira disfarçada de verdade que as pessoas em quem você deveria confiar, que são sua instituição, seus professores, te venderam ao longo do tempo. Tá? Então é extremamente natural que vocês sintam isso. Não se preocupe. Agora, se você pega esse seu estado emocional, né, de desamparo, de descrença, e você transforma isso em verdade para o seu cérebro, você começa a se vitimizar. E aí você começa a repetir, em palavras mesmo, né, você se manifesta, ou no pensamento, você começa a repetir assim, eu não sou capaz, eu não consigo. É a frase que eu mais escuto dos alunos que estão entrando no treinamento. Esse mesmo aluno, 20 e poucos dias depois, Milton, fiz o meu trabalho, vou entregar, Milton, fui aprovado, tirei uma puta de uma nota, que bacana, tirei 10, 9. O mesmo cara que me disse, eu não conseguia. Sabe quando é que ele virou essa chave? Sabe quando é que ele começou a passar de alguém desamparado para alguém que produzia e produzia com excelência? Quando ele parou de repetir, eu não consigo. Então, enquanto você reproduzia essas frases, né, em pensamento ou palavras, eu não consigo, eu não sei, é muito difícil, eu não entendo. Enquanto você não transformar isso em como eu posso fazer, como eu posso entender, você não vai sair do lugar. E não adianta qualquer técnica que eu te mostrar aqui. Eu tô te dizendo isso antes de mostrar qualquer técnica, justamente para você ter isso na sua cabeça. Não vai adiantar querer aplicar nada do que eu vou te mostrar aqui se você não mudar primeiro o comportamento. A gente costuma, aqui no tccsemdrama.com.br, a gente tem um módulo onde a gente tem a aula lá, comportamento aprovado. E a gente conversa sobre isso com o aluno. Fala, não se deixa derrotar antes do jogo começar. O TCC não precisa ser difícil, ele vai ser trabalhoso, mas ele não precisa ser difícil, ele não precisa tomar todo o seu tempo livre. Tá? Você não precisa perder suas amizades, você não precisa passar mal, abrir mão da sua saúde física e mental por causa do TCC. Aliás, hoje uma menina veio me dizer que, Milton, estou surpresa, fiz o meu trabalho em 12 dias, né, dediquei 2 horas de cada dia para fazer, usei as técnicas e funcionou. Ou seja, não me estressei, não abri mão de todo o meu tempo livre, estou extremamente satisfeito. Recebi esse depoimento hoje no Facebook. Aliás, no Instagram.
Então, primeira coisa, vamos abandonar a lamentação, vamos abandonar a vitimização. Você sim é capaz de fazer o seu trabalho, sim, ele pode ser produtivo, sim, você pode fazer com confiança, sim, você pode fazer de uma maneira mais simples. Enquanto o seu foco estiver no problema, eu não consigo, eu não sei, é difícil, ó dia, ó céus, ó azar, você não vai achar uma solução. Quando você tirar o foco do problema, você coloca o foco na solução. E a solução é método e técnica. Eu vou começar a te mostrar alguns a partir de agora. Espero que isso tenha ficado muito claro para você. Imagina que o seu problema é um ponto na parede. A sua dificuldade para fazer o TCC é um ponto na parede. Se você olhar fixamente para esse ponto, você só enxerga o ponto. Você não enxerga o que está em volta dele. Sabe qual é o problema? A solução para a sua dificuldade está em volta do ponto. Mas como você está olhando só para o ponto, você não enxerga a solução. Então, primeira coisa, mudar o comportamento. No tccsemdrama.com.br a gente faz todo um trabalho com o aluno, tem um módulo específico, né? Onde a gente trata dessas questões. A gente faz o processo de acompanhamento e orientação via e-mail e WhatsApp. Portanto, a gente consegue trabalhar essa questão emocional também, tá? A gente consegue trabalhar isso. Mas, se você não mudar o comportamento, as técnicas não funcionam, tá? Aqui eu não vou conseguir acompanhar vocês, mas eu posso dizer que essa mudança é necessária. Primeiro tópico técnico da nossa aula. Aliás, primeiro tópico técnico vai começar agora. Então, esse aqui resolvido. Então, ok, tá? Pode dar um ok aí. Cumpri minha primeira promessa para vocês. Entreguei o primeiro conteúdo de valor. Segundo tópico, e esse aqui é fundamental, porque ter um TCC, fazer um TCC com menos drama passa por começar o TCC da maneira certa. Começar o TCC da maneira certa, ok? Senão a coisa não vai fluir. Como a minha cara tá para a esquerda aqui, minha cara, eu vou deixar o texto mais para a direita aqui, tá? Mas eu vou sempre deixando aqui em cima. Eu sei que o meu rosto tá que pega até um determinado ponto aqui, então eu vou sempre deixando o texto que você tem que acompanhar mais para cima, tá? Não se preocupe. Como começar o TCC do jeito certo? A partir da experiência de 30 mil alunos aprovados nos últimos 8 anos e meio, mais de 10 anos orientando alunos, eu te digo com toda a convicção do mundo, só há uma maneira certa de começar o TCC, e essa maneira certa é montar a sua estrutura básica. Hamilton, o que é uma estrutura básica? Já te conto. Antes disso, quero fazer você evitar 2 erros gravíssimos que os alunos cometem. Não quero que você cometa nenhum desses 2 erros. Sabe qual é o problema? Esses erros muitas vezes são influenciados ou estimulados, o que é pior ainda, pelos orientadores. Eu conheço um monte de orientador e conheço um monte de aluno que me relata que o orientador agiu dessa forma, que dizem o seguinte: você chega para o seu orientador com uma ideia de um assunto que você quer trabalhar no seu TCC. Perceba, é uma ideia de um assunto. Você ainda não delimitou, você não direcionou, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Mas é uma ideia de um assunto. Eu quero falar sobre sustentabilidade. Eu quero falar sobre educação à distância. Eu quero falar sobre o papel do enfermeiro, atuação do profissional de enfermagem. Eu quero falar sobre lúdico na educação. Eu quero falar sobre estruturas sustentáveis na engenharia civil. Já orientei trabalhos com todos esses temas, tá? Todos esses pontos de partida que eu estou colocando para vocês aqui. Quero falar sobre a lei do trabalho remoto, né? Sob o ponto de vista do novo, né, da nova lei do trabalho. Quero falar sobre em medicina. Quero falar sobre o tratamento X para uma determinada doença. Quero falar sobre a relação entre medicina preventiva e custos hospitalares, tá? Por aí vai. Como eu já orientei trabalho de todas as áreas, de biologia a mecatrônica, então teria aqui uma infinidade de exemplos. Aí você chega para o seu orientador com esse tema que a gente chama de tema amplo, tá? É um assunto amplo, é um assunto que cientificamente não pode ser trabalhado. Não se faz um trabalho sobre sustentabilidade, não se faz um trabalho sobre o lúdico na educação. Você precisa direcionar o trabalho ou você não vai sair do lugar. Mas aí os alunos chegam para o orientador e falam com o orientador isso. Vamos pegar um exemplo só aqui, tá? Vou pegar um exemplo da área de gestão.
Ah, professor, eu quero falar sobre marketing digital. Marketing digital é o que está na onda, é o que está na moda, é atual. Porque tem uns orientadores que tem essa palhaçada desse negócio também, né? De tema inédito ou tema atual. Aí seu tema tem que ser inédito. Isso é a maior palhaçada que já se viu, porque todo conhecimento científico é produzido a partir de outro conhecimento científico. Essa neura de que seu tema tem que ser inédito, isso é uma bobagem. Ele pode ser uma outra abordagem de um tema que não é inédito. Né? Se você conseguir que ele seja inédito, ótimo. Mas você não precisa perder noite de sono pensando. E tem orientador que entra nessa vibe, nessa loucura e quer colocar isso na cabeça do aluno. Ah, tem que ser inédito. Ah, não, isso aqui já... então nós vamos parar de fazer trabalho sobre liderança, sobre o novo Código Civil, sobre um monte de coisa, porque já tem gente que já escreveu sobre isso. Né? Olha a que ponto chega a loucura de alguns orientadores. Aí, beleza. Você quer falar sobre marketing digital. Joia. Aí você chega para o seu orientador e diz, professor, eu quero falar sobre marketing digital no meu trabalho. Aí o orientador faz uma cara assim, muito bom. Então você vai fazer o seguinte, procure tudo que você puder encontrar sobre marketing digital. Busque referências, tudo que você puder encontrar. Ora, se você sair aí agora e for buscar tudo que você puder encontrar sobre marketing digital, em 2042, mais ou menos, a gente volta a conversar. Que é quando você vai voltar com todo o conteúdo do mundo que existe sobre marketing digital para colocar numa mesa e a gente discutir. Isso não existe. É absolutamente improdutivo. É desperdício de energia e de esforço sair pesquisando referencial teórico quando seu tema é amplo. É desperdício. Tá? Por que muito orientador faz isso? Porque o orientador está sobrecarregado ou porque de fato ele não tem muito comprometimento com o trabalho dele e ele quer ficar livre de você um tempo. Porque enquanto você está igual a barata tonta procurando referencial sem direção, você não está enchendo o saco dele. Desculpa mandar a real assim, mas é isso, tá? Claro, tem orientadores bons? Tem. Óbvio, como em toda área de atuação profissional tem, os bons e os ruins. Mas é impressionante como tem ruim. Impressionante. Tá? Então não pesquise referencial teórico a partir de um tema amplo. Você não vai sair do lugar. Você vai achar um monte de coisa e não vai saber o que fazer com aquela informação. Por quê? Informação demais atrapalha. O nosso cérebro ele tem uma energia e uma capacidade limitada de tratar informação. Quanto mais informação você acumula, mais você dispersa a sua atenção e menos você é capaz de tratar aquela informação. E quanto menos você é capaz de tratar, menos você consegue avançar com o seu trabalho. Então é uma bobagem procurar referencial sem direcionamento. Outra coisa que acontece, professor, eu quero fazer o meu trabalho sobre marketing digital. Maravilhoso. Então você comece a escrever, por favor, a sua introdução. Ou pior ainda, o orientador fala com o aluno, comece a escrever o seu resumo. Por que o resumo é pior ainda? Olha a outra loucura. A parte mais importante do resumo é um apanhado dos resultados da pesquisa, dos principais resultados da pesquisa. Então no seu resumo você tem que dizer o que você descobriu na sua pesquisa de mais importante. Resumidamente, claro, por isso que chama resumo. Como é que você vai escrever um resumo no início do trabalho, se você nem fez a pesquisa, e no resumo você tem que apresentar os principais resultados de uma pesquisa que você não fez, que não existe? É loucura! Não comece escrevendo o resumo. E não comece escrevendo a sua introdução, porque você vai começar de maneira aleatória. Aí você produz 2 parágrafos, depois para e pensa, e agora? O que eu faço? Porque esse mesmo orientador que te falou para começar por aí, ele te falou o que fazer, mas ele não te disse como fazer. E quando a gente monta a nossa estrutura básica, a gente primeiro já tem elementos prontos da nossa introdução. Segundo, a gente define exatamente qual vai ser o caminho de produção do nosso conteúdo. Terceiro, a gente já define os títulos dos nossos capítulos. Como é que faz isso? É o que eu vou começar a te mostrar agora. Tá? Te dizer o que é a estrutura básica e começar a te mostrar o que é isso. O meu fez isso mesmo, pediu um resumo e depois a introdução. Olha! Ai, Jesus! Eu falo, gente, eu falo com certo conhecimento de causa, eu tô nisso já faz tempo, tá? Ó, vamos lá então. Professor Hamilton, o que é a estrutura básica? A estrutura básica é o conjunto de um tema delimitado. Então aqui você já sabe que você não vai poder trabalhar com aquele tema amplo, né? E aí muita gente está se identificando agora e pensando assim, ai meu Deus do céu, o meu tema é o lúdico na educação, e agora? É amplo, eu não direcionei, eu não sei para onde levar. Calma que a gente vai falar sobre delimitação. Mas muita gente eu sei que está se identificando aí, meu Deus, meu assunto é amplo, eu não vou ter como desenvolver. Tema delimitado mais problema
de pesquisa mais objetivo geral mais objetivos específicos. Nossa, Hamilton, quanta coisa. Agora você pode estar pensando o seguinte, nossa, Hamilton, quanta coisa. Sabe em quanto tempo um aluno do TCC Sem Drama, que tem acesso aos nossos módulos lá no tccsemdrama.com.br, sabe em quanto tempo médio um aluno monta uma estrutura básica? 10 minutos. 10 minutos. Se ele já tem o tema dele delimitado, isso aqui, ó, ele faz em 10 minutos. Nós vamos fazer aqui um exemplo em alguns minutos, tá? Claro que eu vou estar fazendo e explicando, então vai demorar mais, mas para montar 10 minutos. E eu já recebi alunos que tinham o objetivo geral e estavam há mais de um mês tentando montar os objetivos. Aliás, tinha um problema de pesquisa e estava há mais de um mês tentando montar o objetivo geral. Você vai ver como é que isso é absurdo daqui a pouco quando eu te mostrar cada um desses elementos, tá? Ou você pode estar pensando assim, ah, mas o meu orientador já me falou disso aí. Ele já me disse esses negócios aí tudo. Pois é, ele te disse o que é, ele não te disse como fazer. E é isso que eu vou começar a te mostrar agora. Para isso, eu vou criar um exemplo aqui, agora. Como eu estou na área da educação, e como essa história da troca de conhecimento, ou da transmissão de conhecimento online é um negócio que toca muito meu coração, porque vocês só estão aqui porque eu troco conhecimento online com as pessoas, porque eu tenho produtos informacionais, tá? Eu quero falar sobre EAD. Educação. Imagina, eu chego para o meu orientador, quero falar sobre EAD. Ótimo, procure tudo que você puder encontrar sobre isso. Sabe o que você faz nessa situação? Você fala com ele, ok, vai para sua casa e monta a sua estrutura básica. Que é para você ter a orientação, para você conduzir o seu conteúdo. Dando seu orientador para lá. Falei baixinho. Ó, quero falar sobre educação à distância. Para quem não conhece o termo, né? Pra gente de outras áreas, educação à distância. Quero falar sobre isso aqui, também conhecida como EAD, tá? Para os íntimos. Educação à distância. Mas, Hamilton, você vai falar o que sobre educação à distância? Ah, delimitação do tema. Esse tema aqui não está delimitado. Imagine quantas variáveis se relacionam com a educação à distância. Imagine quantas abordagens eu posso fazer em relação à educação à distância. Ah, mas sabe de uma coisa que eu vou contar para vocês agora? A minha formação é em administração. Sabe com especialização em quê? Uma das minhas especializações? Em marketing. Então, se eu sou especializado em marketing, me interessa saber como se comporta o consumidor de EAD. Olha o meu tema começando a ganhar um foco, começando a ganhar uma direção. Delimitar um tema significa escolher uma questão específica dentro do assunto que você quer tratar. Tá? Eu poderia, por exemplo, falar sobre ferramentas de educação à distância, as principais ferramentas e suas vantagens. Eu poderia falar sobre os desafios do profissional que tem que trabalhar com EAD. Eu poderia falar sobre os desafios enfrentados pelos alunos que tem que ter aula em EAD. Mas eu quero falar sobre comportamento do consumidor. Eu quero falar sobre fatores que impactam o comportamento do consumidor de EAD. Olha a coisa ganhando corpo. Tá vendo? Então já vamos fazer essa anotação aqui, ó. Fatores que impactam o consumidor de EAD. Eu já começo a ter um foco específico, mas eu quero ser mais específico ainda, porque quanto mais delimitado o meu problema, o meu tema, melhor. Sabe por quê? Porque produção científica é falar muita coisa sobre poucas variáveis e não falar pouca coisa sobre muitas variáveis. Então, quanto mais específico, quanto mais direcionado você for, quanto mais você colocar um funil no seu tema, melhor. Então, eu quero falar sobre fatores que impactam o comportamento do consumidor de EAD no ensino superior. E a minha pesquisa vai ficando cada vez mais delimitada, cada vez mais direcionada, cada vez mais fácil de trabalhar. Porque é impossível escrever um trabalho sobre educação à distância, de maneira geral. Mas é absolutamente possível e dá para ser muito produtivo ao escrever um trabalho sobre fatores que impactam o comportamento do consumidor de EAD no ensino superior. Isso aqui, ó,
Tema amplo. Não trabalhe com tema amplo. Isso aqui, ó, tema delimitado. Não trabalhe com um tema amplo. Trabalhe com um tema delimitado. Vamos até colocar de outra cor aqui, ó. Vamos colocar azulzinho. Tema delimitado. Agora sim, existe um caminho para esse trabalho. E a partir do meu tema delimitado, é muito simples montar o problema de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos. Antes que eu te mostre isso, recado rápido. Se você está olhando para esse exemplo e pensando assim, ah, mas eu não consigo entender porque é da área de gestão, eu sou da biologia, eu sou da medicina, eu sou do direito, eu não consigo entender a técnica, essa estrutura, porque miopia de conteúdo. Você está neste momento sofrendo de uma doença não muito fatal para o aluno, mas fatal para o TCC, chamada miopia de conteúdo. Você não precisa que alguém te dê um exemplo exatamente relacionado ao seu tema para que você consiga entender uma técnica, uma dinâmica, uma estrutura. Você olha para a estrutura, vê como eu trabalhei o assunto e começa a reproduzir esses passos para o seu assunto e você vai chegar no mesmo lugar que eu. Não sofra de miopia de conteúdo. Não tenha foco no assunto, tenha foco na técnica, na aplicação da técnica. Tá? Fatores que impactam o comportamento do consumidor de AD no ensino superior. Putz, tema bacana. Seria até legal pesquisar sobre isso mesmo. Apesar de que devem haver pesquisas. Daqui a pouco a gente vai descobrir, porque a gente vai fazer pesquisa de referencial. Vamos fazer aqui a pesquisa de referencial, tá? E fica aí até o final da live, hein? Não custa reforçar, vai ter uma surpresa especial aqui no final. Fica aí até o final, vai valer a pena. Não sai não, não foge não. Fatores que impactam o comportamento do consumidor de AD no ensino superior. Hamilton, como é que eu monto um problema de pesquisa? O meu professor mandou fazer uma problematização, um problema de pesquisa, mas ele falou que eu para fazer. Mandou eu ler o livro do fulano de tal que explica o que é um problema de pesquisa, o livro do ciclano que explica. Aí você vai lá ler problema de pesquisa, uma questão técnica e de reflexão que trata... Ah, não, você não vai sair do lugar. Então eu vou te falar como é, e não o que é. Como é que você faz um problema de pesquisa? Sem blá 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 acadêmico. O problema de pesquisa é uma pergunta que você faz ao seu tema delimitado. Uma pergunta, uma interrogação que você faz ao seu tema delimitado. Se o seu tema delimitado é fatores que impactam o comportamento do consumidor de ensino, consumidor de AD no ensino superior, tá? O seu problema de pesquisa é quais são os... E aqui eu vou colocar uma palavrinha que salva vidas. Principais. Daqui a pouco eu te digo por que ela salva vidas. Vou até grifar ela aqui. Quais são os principais? Olha só, copiar aqui. Olha só, gente. E colocar uma interrogação. Quais são os principais fatores que impactam o comportamento do consumidor de AD no ensino superior? Por que essa palavrinha aqui salva vidas? Porque é impossível, num único trabalho científico, você esgotar todo o conteúdo relacionado a um assunto. Mas vai sempre ter um cretino na sua banca de avaliação. Cretino é modo de dizer, tá, gente? Só brincar. É brinks. Vai sempre ter um cara na sua banca de avaliação que vai falar assim, mas por que o autor tal não está aí? Ah, mas por que a abordagem Y não está no seu trabalho? E aí você vai dizer para ele, porque lá no meu problema de pesquisa, eu pontuei que eu ia analisar os principais fatores e não todos os fatores. E existe uma limitação espacial até e técnica para a produção científica que me impede de abordar todos os fatores. Então eu escolhi os principais dentro dos critérios do meu trabalho. E respondeu, acabou. Por isso essa palavrinha que salva vidas, tá? Faz uma pergunta para o seu tema delimitado, você tem o seu problema de pesquisa. E aí eu comentei agora há pouco com vocês que certa vez, ou certas vezes, alunos chegaram ao tccsemdrama.com.br com um problema de pesquisa falando assim, Milton, mas eu não consigo tirar daqui o meu objetivo geral, eu mostro para o meu professor, tá errado, ele manda eu ler livro, ele não me explica como é que faz. Sabe como é que faz? Olha como é difícil, olha como é difícil. Olha, é complexo, então muita atenção. O que você vai fazer? Você vai trocar esse início aqui por um verbo.
quais são, você vai tirar aqui o que caracteriza a pergunta, né? Quais são, e vai colocar aqui um verbo. Analisar, identificar, use o verbo que mais se encaixa na sua pesquisa. E aí você vai copiar isso aqui, ó. E obviamente você vai tirar o ponto de interrogação e colocar um ponto final, porque agora você está afirmando, você está dizendo que vai fazer uma coisa, você não está perguntando. Tá pronto o seu objetivo geral. Quantos segundos levou para fazer isso? Alguém marcou aí? É só colocar um verbo na frente, um ponto final. Acabou. Esse é o objetivo geral do trabalho. E os objetivos específicos? Os objetivos específicos são degraus, uma escadinha que você vai subir para responder ao seu problema de pesquisa e atender o seu objetivo geral. Como você está fazendo um trabalho acadêmico-científico, a gente recomenda que você tenha de 3 a 4 objetivos. E geralmente, se o seu tema é adequado, o seu problema de pesquisa e o seu objetivo geral também, você estará relacionando variáveis. E se você está relacionando variáveis, porque essa é a característica de um problema de pesquisa adequado, de um objetivo geral adequado, ele tem que relacionar variáveis. Quais são as variáveis que eu estou relacionando aqui? Comportamento do consumidor e EAD. São as duas variáveis-chave do meu trabalho. Eu quero saber quais são os fatores, que impactam o comportamento de quem consome esse produto aqui. Então, eu estou relacionando EAD com o comportamento do consumidor. Estou colocando essas variáveis para conversar. Tem orientador que adora falar isso, né? Coloca para conversar. Isso é característica de um problema, porque não tem problema de pesquisa objetivo geral e tema delimitado bom ou ruim. Ou ele é cientificamente adequado ou ele é cientificamente inadequado. Não tem bom ou ruim, não tem bonito, feio, fácil, difícil. Ou ele é adequado ou ele não é adequado. Quando você relaciona variáveis, a chance de ser adequado é monstruosa. Quando eu tenho aqui um objetivo geral adequado, que está relacionando variáveis, eu indico que os 2 primeiros objetivos específicos sejam exatamente o conceito das suas principais variáveis, apresentação dos seus conceitos-chave. Então aqui para mim, ó, conceituar comportamento do consumidor. Minha primeira variável. E por que eu coloquei comportamento do consumidor com letra maiúscula? Nada a ver. Meu segundo objetivo específico, conceituar EAD. Não vou ficar repetindo educação à distância, tá? Conceituar EAD. Meu terceiro objetivo específico, traçar um perfil. Aqui, o terceiro e o quarto objetivo específicos, ou só o terceiro, tá? Podia ter só um terceiro aqui que já linkasse com o seu objetivo geral. Mas aqui eu pensei em 2 agora, para colocar nesse exemplo, que eu estou fazendo agora, estou produzindo agora mesmo, tá? Isso não está pronto, não. Até para vocês notarem que dá para fazer isso em minutos. Então, qual que é a ideia aqui? Traçar um perfil do consumidor de EAD no ensino superior. Então, quais são as principais características dessa pessoa, como ela decide, o que influencia essa decisão, né? E por último, analisar os fatores decisivos de consumo que afetam o comportamento do consumidor de EAD no ensino superior. Viram como é que esse último aqui tem tudo a ver com o objetivo geral? É assim mesmo. Tem gente que entra lá no treinamento e fala assim comigo, Hamilton, mas está muito repetitivo. Não está repetitivo, isso é característica de trabalho científico. Agora, você só vai conseguir analisar esses fatores se você primeiro disser para a pessoa que está lendo o seu trabalho o que é um comportamento consumidor, né? Tecnicamente falando, o que é isso? O que é o EAD? Qual que é o perfil do cara que consome EAD no ensino superior? E quais são os fatores que são decisivos para esse cara consumir EAD e não optar pelo curso presencial? Quer dizer, agora um fator decisivo é o Covid. Mas quando não tinha, né, Covid? Perceberam como é que é simples? Cara, foram minutos aqui. E agora você tem a sua estrutura básica pronta. Ó. Tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. Hamilton, por que é tão importante ter esses objetivos específicos? Porque de duas uma. Digamos que a sua instituição peça um capítulo. Porque a rigor,
Um trabalho científico acadêmico ele só tem 3 partes. 3 partes textuais, tá? Tem aqueles elementos pré-textuais e pós-textuais. Sumário, um monte de coisa. Mas a rigor ele tem 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Algumas instituições pedem a introdução e no desenvolvimento pedem um capítulo específico chamado referencial teórico ou fundamentação teórica ou revisão de literatura. Amigo, por que tem tanto nome? Não sei, para confundir o aluno. Tá? Mas tem a introdução e a instituição pede dentro do desenvolvimento um capítulo específico chamado referencial teórico, fundamentação teórica, revisão de literatura, revisão bibliográfica, por aí vai. Tá? E aí os outros capítulos você desenvolve de acordo com seus objetivos. Ou a instituição não pede isso. Ela pede a sua introdução e você vai trabalhar o seu referencial teórico ao longo dos seus capítulos. Tá? Aí o que acontece? Vamos ver por que esses objetivos são tão importantes para cada uma dessas situações? Digamos que a sua instituição peça este capítulo. Tá? Então o seu trabalho vai ter 1. Introdução. 2. Referencial teórico. Capítulo 3 e capítulo 4. Tá? E aí uma conclusão. Ok, Hamilton, o que eu faço com esses objetivos? Esses 2 objetivos conceituais aqui, ó, você vai desenvolver aqui no item 2, no referencial teórico. Você vai fazer sua introdução, daqui a pouco a gente vai falar quais são os elementos que compõem a introdução, tá? Você vai fazer sua introdução e vai desenvolver esses 2 elementos aqui, ó, esses 2 objetivos, desenvolver, ou seja, escrever sobre isso, tá? Discorrer sobre o assunto. Você vai explicar o que são os seus conceitos-chave para o seu leitor nesse capítulo aqui. Aí o capítulo 3 pode estar relacionado ao seu objetivo específico. 3. Desculpa. Deixa eu fazer diferente aqui para as pessoas não confundirem. 2. Desenvolvimento. Tá? Só porque eu falei que só tem 3 partes. Ah, Milton, como é que tem esse tanto de parte aparecendo aí? 2. Desenvolvimento. Aí vamos lá. 2.1. Referencial teórico. 2.2. Deixa eu tirar esse 3 daqui. 2.2. Ah, não é traçar um perfil do consumidor de EAD no ensino superior? Ok, tira o verbo. Começa aqui, ó, copia aqui, ó. E obviamente coloca aqui maiúsculo. Perfil do consumidor de EAD no ensino superior. Vai ser o segundo item do seu capítulo de desenvolvimento, né? Do capítulo, de um dos capítulos que compõe a sua parte de desenvolvimento, tá? Então, introdução, no desenvolvimento você tem um referencial teórico, onde você vai trabalhar os seus 2 objetivos conceituais, depois você vai fazer aqui o perfil do consumidor de EAD, e aí depois você vai falar aqui, ó, no seu 2.3, exatamente o que está nesse objetivo, no último objetivo específico que você definiu aqui, ó, tá? Você pode até colocar aqui, ó, fatores, tira o verbo de novo. Fatores decisivos de consumo que afetam o comportamento do consumidor de EAD no ensino superior. Pronto. Você tem aqui a estrutura 3, conclusão ou considerações finais, dependendo do nome que a sua instituição dá. Tá? Você percebeu que ao montar os seus objetivos específicos, você tem exatamente qual vai ser a estrutura de desenvolvimento do seu trabalho? Mas a minha instituição não quer referencial teórico. Ótimo, vamos mudar aqui. Ó. Não quer não? Beleza, não vamos brigar por isso não. No seu desenvolvimento você vai colocar 2.1, comportamento do consumidor. O primeiro objetivo específico não era conceituar comportamento do consumidor? Ótimo. Comportamento do consumidor. 2.2, conceituar. Você não põe verbo em título, né? Não é conceituar EAD? EAD. Ou você pode colocar assim, EAD e suas características. Características da EAD, tá? Você quer florear? Pode também. 3. Perfil do consumidor de EAD no ensino superior. Dois ponto 4, fatores decisivos. E, de novo, você tem a estrutura de desenvolvimento com discussão e resultados do seu trabalho já montadinha nos seus capítulos. Ou seja, os objetivos específicos correspondem aos capítulos de desenvolvimento do TCC. Você conseguiu perceber o salto que você dá se você monta uma estrutura básica antes de sair pesquisando referencial teórico,
ou escrevendo qualquer parte do seu trabalho, e você percebeu, se você começou a fazer de outro jeito, por que você travou? Porque você não tem a sequência, você não tem o caminho, você não vislumbrou o caminho que você tem que seguir para produzir o seu trabalho. Tá? Seguindo aqui, nosso roteiro. Estrutura básica, cumprir, tá? Então vamos passar para o próximo tópico aqui. Já vou copiar o próximo tópico aqui. Inclusive mostrei para vocês por que é muito mais interessante começar fazendo a sua estrutura básica do que começar pesquisando referencial igual barata tonta ou começar escrevendo qualquer parte do seu TCC. Justificativa. O que é uma justificativa? E vocês vão entender por que eu estou colocando nessa ordem. Estrutura básica, justificativa e metodologia. Justificativa é aquela parte do seu trabalho onde basicamente você vai demonstrar para a pessoa que está lendo por que o seu trabalho é relevante. Qual é a importância do seu conteúdo? Existe uma série de explicações técnicas, acadêmicas, justificativa, contempla? Não. Justificativa é basicamente aquele pedaço do seu trabalho onde você vai tentar convencer quem está te lendo que vale a pena convencer, vale a pena ler o seu conteúdo. Justificativa serve para isso. Para mostrar qual é a importância do seu assunto, para convencer quem está lendo de que vale a pena ler aquilo. Como é que a gente convence as pessoas de que algo vale a pena? A gente apresenta para as pessoas reflexos, impactos, consequências. É por isso que no TCC Sem Drama, a gente tem uma técnica chamada roteiro de consequências. Obviamente lá no treinamento eu explico essa técnica com muito mais detalhes, mas basicamente ela consiste em elencar tópicos que demonstrem que o seu tema é importante, que o seu tema tem impacto para uma realidade específica e principalmente para a sua área de estudo. Então, no nosso exemplo aqui, né, questão do EAD e comportamento do consumidor. Por que é importante falar sobre EAD? Porque o EAD está em consequência, impacto, está em expansão. Eu não tenho estatísticas aqui, mas a gente não precisa ser nenhum gênio para perceber que há um tempo atrás o EAD tinha uma parcela de mercado. Olha o que está acontecendo hoje. Se eu fosse produzir esse trabalho hoje, né, eu ia ter que falar sobre aulas remotas em momento de pandemia. O EAD é basicamente a transmissão de conhecimento através de aulas remotas. No momento de pandemia, as aulas remotas passaram a ser, para a maioria das pessoas, a única alternativa de transmissão de conhecimento. Olha o nível de relevância disso. Olha o nível de relevância disso. Tá. Hamilton, e por que comportamento do consumidor? Porque as instituições que ofertam EAD devem se comunicar de maneira assertiva com seus consumidores. Outro item de impacto. Quem lê esse trabalho vai entender, o comportamento, o consumidor de EAD se comporta dessa forma. Então o que a instituição tem que fazer para conversar com esse cara e convencê-lo a comprar os cursos? Tá? O consumidor de EAD em si, né? O consumidor de EAD vai entender melhor os benefícios dessa oferta. 1, 2, 3, 4. Se você encontrar de 3 a 5, eu recomendo 5, tá? Em alguns trabalhos, os nossos alunos lá no TCC Sem Drama encontram até 7. Tá? Claro, lá eles têm orientação, lá eles têm acompanhamento. Então eles me mandam, eu pensei nisso aqui, o que você acha? Aí eu retorno, não, isso aqui tá legal, mas a gente podia acrescentar isso, olha só como é que você pode colocar mais um elemento, olha como é que esse elemento se relaciona com o outro, vamos usar um só então. Né? A gente faz todo esse trabalho de acompanhamento e orientação. Claro que aqui fica impossível fazer isso, né, item por item para cada aluno que está aqui. Lá a gente consegue fazer. Mas se você encontrar, né, de 3 a 5 tópicos consistentes, eu recomendo 5, tá? E lá no treinamento eu falo de 5 a 7, mas lá no treinamento eu vou poder acompanhar o aluno. Então mesmo que ele encontre 5, a gente vai chegar no 7, porque ele vai ter ajuda. Mas se você encontrar 3 tópicos aqui de fato relevantes, você justifica a escolha do seu tema.
E olha só, né, porque tem gente que fala assim, é porque o TCC é difícil, porque é cheio de regrinha. Gente, o TCC foi feito para se adequar ao processamento de informação do cérebro. A produção de conhecimento científico, né, ela está diretamente relacionada com a maneira pela qual a gente processa a informação. O que? Tema. Por que? Justificativo. Presta atenção nisso que eu vou te mostrar agora. Justificativo. Ok? O que? Tema, por que? Justificativa. Como? Método. Ou, na produção científica, metodologia. Eu sempre erro na hora de escrever metodologia. Eu sempre tenho que corrigir. Dessa vez eu acertei de primeira. O que? Tema, por que? Justificativa, como metodologia. Imagina que você está caminhando comigo na rua, eu vejo lá do outro lado da rua e falo, olha lá o João. Primeira coisa que passa pela sua cabeça, o quê? No caso, quem? Quem é o João? E aí eu acrescento a informação. Olha lá o João, odeio o João. Qual é a próxima pergunta do seu cérebro? Por quê? Aí eu digo, porque ele foi sacana comigo. Qual é a próxima pergunta do seu cérebro? Como? É por isso que esses elementos aqui, ó, tema, justificativa e metodologia, eles são elementos que compõem a introdução do TCC. Porque é onde você vai dizer para o seu leitor sobre o que você está escrevendo, por que você está escrevendo e como você escreveu. Faz todo sentido. Mas o orientador não pega isso e te mostra dessa forma, fala, cara, olha como é que faz sentido, olha como é que as coisas se encaixam. Como ele não te mostra isso, você fica achando que é uma caixa preta. Né? E se é uma caixa preta, você tem medo do desconhecido. Todo mundo tem. Todo mundo tem medo daquilo que não fez ainda ou pensa que não sabe fazer. Mas não é uma caixa preta. Tá? E aí quando você destaca, né, no seu roteiro de consequências cada um desses tópicos aqui, o que você vai fazer? Desenvolver cada um deles. O EAD encontra-se em expansão. Segundo dados do IBGE, tantos cursos foram abertos, ou tantos mil alunos no Brasil hoje, deve ser milhões já, né? Não sei. No momento de pandemia, o recurso foi utilizar as aulas remotas para que as pessoas não perdessem o processo de transmissão de conhecimento. Né? Aí você vai explicar. Ou seja, desenvolve conteúdo para cada um desses itens. E aí as pessoas ficam, nossa, mas tem que desenvolver isso tudo de conteúdo. Gente, a justificativa é um pedaço. No projeto de pesquisa, ela é um título à parte, que não dá uma página. E no trabalho final, artigo, monografia, né, até mesmo numa dissertação, ela é um pedaço da introdução que vai dar ali menos do que uma página. Então não é que você vai ter que fazer um tratado sobre cada um desses tópicos. Você vai rapidamente explicar cada um deles. Tá? Isso é a técnica de roteiro de consequências da justificativa. Vamos emendar aqui com a metodologia e depois eu faço uma outra pausa para saber se todo mundo está entendendo, tá? E ó, cortei mais um aqui, hein? Justificativa. Agora é metodologia em 3 passos simples. O que é uma metodologia de pesquisa? É o como, né? É o método, é o passo a passo que você vai usar para desenvolver a sua coleta e tratamento dos seus dados. Como é que você vai acessar as informações, trabalhar essas informações para gerar os seus resultados. Isso é metodologia, explicando de maneira simples, explicando sem blá 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 acadêmico. E montar uma metodologia para um trabalho científico é basicamente responder 3 perguntinhas. Claro que o seu orientador não disse isso dessa forma. E se você falar com ele que alguém te disse isso assim, ele vai falar, esse cara é um louco, ele está diminuindo a produção científica. Quisera eu que metodologia fosse simples assim. Pois é, 30 mil alunos que passaram pelo tccsemdrama.com.br, fizeram metodologia exatamente respondendo essas 3 perguntas que eu vou te mostrar aqui agora, estão todos aprovados. Estranho, né? Enfim, vamos lá. Metodologia em 3 passos, as 3 perguntinhas que você vai responder. Qual é o seu tipo de pesquisa? Tá. Quais são as suas fontes referenciais? Claro, você vai responder isso desenvolvendo um texto, tá? Mas as 3 perguntas estão aqui justamente para direcionar aquilo que você vai escrever. E como, aqui não é quais, como você vai tratar os seus resultados.
Se eu te dissesse só isso aqui, eu estaria no papel do orientador tradicional, mas não, vou te dizer como fazer cada uma dessas coisas. Primeiro, tipo de pesquisa. Existem 3 tipos básicos de pesquisa quando a gente fala de produção científica, tá? Existem desdobramentos, mas tem 3 tipos básicos. Primeiro tipo, que eu vou deixar separado aqui porque sobre ela eu vou falar menos, tá? Explicativa. Pesquisa explicativa, tá? Segundo, descritiva. Terceira, exploratória. Vamos explicar o que é cada uma dessas coisinhas aqui. Pesquisa explicativa é aquela que explica um determinado fenômeno. Por que ele acontece e acontece como ele acontece, da forma como ele acontece. Então, é muito usada, por exemplo, ciências biológicas na área da saúde. Por que chove mais em uma determinada região? Né? Por que o índice pluviométrico é maior e como é que isso impacta lá, sei lá, a lavoura? Por que determinada população é imune a um determinado vírus? Por que um determinado tratamento médico tem mais eficácia do que outro para determinados grupos de pessoas? Isso é uma pesquisa explicativa muito comum na área de saúde, né, nas ciências agrárias, por exemplo, e nas ciências biológicas. Descritiva é aquela que relaciona, ela não está interessada necessariamente em pesquisar o porquê das coisas. Ela quer relacionar variáveis, entender o impacto de uma variável em outra. O exemplo que eu coloquei aqui sobre comportamento do consumidor de EAD, ou seja, relacionar EAD com fatores que determinam o comportamento do consumidor, isso é uma pesquisa descritiva, tá? Analisar o impacto do lúdico na educação no processo de ensino-aprendizagem, pesquisa descritiva. Analisar o papel do profissional de enfermagem no acompanhamento das famílias de doentes terminais, descritiva, sempre relacionando variáveis, é uma pesquisa descritiva. E a exploratória, Hamilton, ela também relaciona variáveis. Também relaciona. O que ela tem de diferente da descritiva, então? O que ela tem de diferente da descritiva é que ela trata de assuntos mais recentes, sobre os quais ainda não se produziu muito conteúdo confiável científico. Exemplo simples, vamos pegar lá o EAD, comportamento do consumidor, tá? Uma coisa é você falar comportamento do consumidor de EAD. EAD é comportamento do consumidor, fatores que influenciam o comportamento do consumidor de EAD. Outra coisa é você falar fatores que influenciam o comportamento do consumidor de EAD em cenário pandêmico. Quais foram os impactos? Muita gente hoje está estudando EAD por força de uma imposição. E não se tem tanto estudo ainda sobre isso, né? A pessoa não está fazendo porque ela escolheu, ela está fazendo porque ela foi obrigada. Então, quando o assunto é muito recente e não há ainda muito conteúdo produzido sobre esse assunto, a pesquisa tem caráter exploratório. Quando ela relaciona variáveis que já são conhecidas, sobre as quais já se produziu bastante coisa, ela é descritiva. E quando ela quer explicar um fenômeno, ela é explicativa. Pense então no seu tema delimitado, se ele relaciona variáveis ou se ele tenta explicar alguma coisa, e você vai ter aí qual é o seu tipo de pesquisa. Você pode começar a sua metodologia escrevendo exatamente assim. Esta pesquisa tem caráter descritivo, exploratório. Aí alguns orientadores vão pedir, então defina o que é descritivo. Aí você vai lá num conteúdo referencial, vai pegar um conteúdo referencial, a pesquisa descritiva é isso, isso e isso. Outros orientadores nem pedem isso, graças a Deus, eu sou desse time, tá? Me diz o que é, não precisa ficar me explicando. Ok? Mas você pode começar o seu texto dessa forma. Depois que você respondeu essa perguntinha aqui, próxima pergunta é quais são suas fontes referenciais? E aí você tem 2 tipos básicos, secundárias e primárias. Amigo, por que você colocou as secundárias antes das primárias? Porque a secundária é obrigatória. Qualquer tipo de pesquisa vai ter que ter fontes secundárias. Fontes secundárias são os referenciais teóricos. São os livros, documentos oficiais, outras produções científicas como artigos, monografias, a Bíblia, os códigos do direito, né, a lei. É tudo aquilo que foi produzido sobre o seu assunto, mas não foi produzido para você, para a sua pesquisa. Né? Ninguém escreveu aquilo pensando, um dia o Hamilton Quintela vai fazer uma pesquisa e vai usar isso. Não, já se produziu isso sobre o seu assunto, você acessa essa informação para usar no seu trabalho. Referenciais teóricos são fontes secundárias. E o que são fontes primárias, amigo?
essas não necessariamente são obrigatórias. Você pode optar na sua pesquisa por fazer uma revisão de literatura, e aí você não vai ter pesquisa de campo, porque as fontes primárias vêm da pesquisa de campo. As fontes primárias são aquelas que você coleta e trata a partir de pesquisa de campo. E não necessariamente você precisa estar no campo, né? Você pode aplicar um questionário online e ele vai ser uma fonte primária de informação. Você pode fazer uma entrevista à distância com uma pessoa, ele vai ser uma fonte primária. Você pode ir a um determinado local e observar o funcionamento daquele local para descrever no seu trabalho, e isso vai ser uma fonte primária. Então, depois que você diz qual é o tipo da sua pesquisa, você diz: essa pesquisa está baseada em fontes referenciais secundárias, se for só revisão de literatura, secundárias e primárias, se tiver pesquisa de campo também. Porque na pesquisa de campo tem que ter o referencial teórico. Depois você vai até confrontar essas duas coisas. Tá? Será que o que você observa no campo está de acordo com o referencial já produzido? Então, começa falando qual é o seu tipo de pesquisa. Depois, esta pesquisa se baseia em fontes referenciais secundárias e primárias, né? Para o acesso a informações secundárias, né, foram definidos artigos científicos, outras produções acadêmicas, livros, tal, tendo como principais autores. Aí você pode, né, para ganhar um voluminho aqui, falar quais são os principais autores que direcionam a sua pesquisa. E na pesquisa primária você vai ter que dizer o que você usou de instrumento de pesquisa e como você aplicou esse instrumento, né? Então você fez uma entrevista com quem? Por que fez com essa pessoa? Né? Aplicou questionário para quantas pessoas? Por que você definiu essa amostra? Como é o questionário? Por último, você vai ter que me dizer como você vai tratar os seus resultados. Aqui, basicamente, você tem três abordagens: qualitativa, tá? Quantitativa e o que a gente chama de quali-quanti, que é qualitativa e quantitativa. Tá? Abordagem dos resultados qualitativos. Tá? Eu trabalho conceitos. Eu trabalho percepção das pessoas. Eu trabalho a informação abstrata e conceitual. Quantitativa, eu trabalho o número para tirar desses números informações conceituais e fazer as minhas análises. Então, na qualitativa, as minhas análises estão baseadas em discurso, em conceito. Na quantitativa, elas estão baseadas em números. Eu uso o número e depois desenvolvo as informações a partir dos números. Qual e quant, eu faço as duas coisas. No exemplo que eu mostrei para vocês aqui do EAD, por exemplo, né, comportamento do consumidor de EAD, a minha pesquisa muito provavelmente será qual e quant. Por quê? Porque eu vou ter algumas estatísticas para trabalhar e, ao mesmo tempo, como eu estou tratando de comportamento do consumidor, eu vou ter que abordar coisas abstratas. Né? Eu vou dizer, por exemplo, vai ser quantitativa na medida em que eu digo, 80% dos alunos dizem que preferem o EAD pela comodidade. Aí quando eu for explicar por que eles preferem a comodidade, aí eu vou entrar no aspecto qualitativo, porque aí eu vou entrar na percepção das pessoas, nos conceitos. Tá? Então, quer construir a sua metodologia? Esta pesquisa tem caráter descritivo, né? Aqui para a nossa pesquisa de EAD, aqui, só para ficar um exemplo, tá? Essa pesquisa tem caráter descritivo, pois relaciona duas variáveis-chave que são EAD e comportamento do consumidor. Tá? Foram utilizadas fontes referenciais secundárias na pesquisa, né? Ou digamos que a gente fosse fazer uma pesquisa de campo, secundárias e primárias, tendo como referências livros, artigos, o McKenna, os papas do marketing, e Kotler, tal, que são os autores principais, né? E também uma pesquisa aplicada junto a duas instituições de ensino à distância, com alunos entre idade X e idade X que responderam X questões, né, abertas ou fechadas, né, entrevistas com o diretor de uma instituição, tá? Eu explico isso aqui. E no final eu falo, os dados serão tratados, né, a partir de uma perspectiva quali-quant. E aí eu fiz a minha metodologia, respondendo 3 perguntinhas. Eu montei a minha metodologia. Assim como a justificativa, a metodologia no projeto projeto de pesquisa, ou pré-projeto, ou TCC1, ela é um tópico à parte, um título à parte. No trabalho final, né, pode ser um artigo, pode ser uma monografia, pode ser um relatório de pesquisa, pode ser uma dissertação, ela é na maioria das vezes, a não ser que a sua instituição peça algo diferente, porque a instituição tem essa prerrogativa, ela é uma parte da introdução. E não dá mais do que um pedaço de uma página. Tá? E aí na sua introdução, isso nem estava, olha eu começando a dar bônus. Isso não estava aqui no meu roteiro, hein? Mas eu vou mostrar.
O que tem que ter? Por que eu mostrei para vocês estrutura básica, justificativa e metodologia? E por que os alunos do TCC Sem Drama, antes de começarem a pensar em escrever sua introdução, montam a sua estrutura básica, definem a sua justificativa e montam o texto da sua metodologia? Porque uma introdução, ela já tem elementos fixos, determinados. O primeiro deles é o que a gente chama de contextualização. O que é uma contextualização? Apresentação do seu tema. Essa pesquisa trata do tema tal, e aí você começa a explicar um pouquinho do seu tema dentro do contexto que você vai analisá-lo. Então, aqui contextualização, que é a apresentação do tema. Isso tudo num corpo de texto, tá? Não quer dizer que tem esses tópicos separados, não. A introdução é um corpo de texto único, mas você vai colocar esses elementos lá dentro. Contextualização, apresentação do tema. Segundo item, justificativa. Então por que os alunos do tccsemdrama.com.br fazem justificativa antes? Porque eles já pegam ela pronta e jogam na introdução. Outro ponto, estrutura básica. Problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. Tem que estar dentro do corpo de texto da introdução. Então por que o nosso aluno faz antes? Porque ele já pega e já joga aqui. Então, este trabalho trata do tema tal, a escolha do tema se justifica pela sua relevância em função disso, usa lá o seu roteiro de consequência. E depois, para discutir o assunto deste trabalho, estabeleceu-se como problema de pesquisa o problema tal, aí coloca lá a pergunta. E para responder esse problema, definir os seguintes objetivos, geral e específicos, coloca lá os objetivos. Né? E por último aqui, dentro da sua introdução, uma metodologia, a não ser que a sua instituição peça isso num capítulo à parte, que não é a maioria, é a exceção, tá? A metodologia geralmente é um pedaço da introdução no trabalho final. Aí você vai lá e coloca a sua metodologia que também já está pronta. Ou seja, no tccsemdrama.com.br, a gente mostra para o aluno como fazer cada pedaço para depois ele pegar esses pedaços e montar o corpo do texto da introdução. Fica muito mais simples, fica muito mais rápido. Vamos lá. 4 passitos. Despacitos, nem tão despacitos, né? Porque não é devagarzinho, não. Aqui a ideia é acelerar e simplificar. Mas 4 passos para acelerar e direcionar a pesquisa do referencial teórico. Vou dizer para vocês que os alunos do tccsemdrama.com.br, quando usam essa técnica aqui, economizam de 4 a 6 semanas na sua pesquisa de referencial teórico. Isso até 2019. Fizemos novamente uma pesquisa com os nossos alunos, descobrimos que eles estão economizando de 6 a 8 semanas. Por quê? Simplesmente porque eles direcionam a pesquisa de referencial teórico. Eles não pesquisam de maneira aleatória, eles direcionam a pesquisa. Como é que eles fazem isso? Cumprindo alguns passos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente. Vamos pegar o nosso exemplo de novo, né? Fatores que influenciam o comportamento do consumidor de EAD no ensino superior. Primeiro passo que você tem que dar é definir quais são os conceitos-chave do seu tema delimitado, ou do seu problema de pesquisa, ou do seu objetivo geral. A gente já viu que eles são muito complementares, muito semelhantes. Então, tanto faz, tá? Aqui nós temos o quê? Comportamento do consumidor. Deixa eu até grifar aqui de vermelho para a gente separar. EAD. Um aluno um pouquinho mais aplicado poderia dizer, EAD no ensino superior. Ok. São as nossas duas variáveis-chave, os dois conceitos-chave da nossa pesquisa. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer para pesquisar referencial teórico? E aí agora você vai me acompanhar aqui no Google Acadêmico, no scholar.google.br, tá? Se você nunca acessou, eu já vou direto no link porque eu acesso, né, com frequência, tá? Inclusive eu já fiz pesquisas sobre EAD, sobre comportamento do consumidor, o Google deve até completar aqui para mim, tá? Se você está acessando o Google Acadêmico pela primeira vez, vai no Google e coloca lá Google Acadêmico que ele vai te direcionar. O Google é inteligente. Você fala com ele, ele faz. Então, você vai lá em Google Acadêmico, o que você faz? Você vai fazer combinações de palavras-chave com base nas suas variáveis-chave, nos seus conceitos-chave. Então, comportamento do consumidor mais EAD mais ensino superior. Tá? Eu poderia ter começado só com
comportamento do consumidor mais EAD. Eu poderia fazer uma variante aqui, ó, em vez de comportamento do consumidor, eu poderia colocar aqui, ó, consumidor mais EAD mais ensino superior, tá? E aqui, bicho, tem como fazer aqui 10, 20 combinações diferentes, tá, de palavra-chave. Usando esse sinalzinho aqui mesmo, você vai jogar isso lá no Google Acadêmico. Eu vou pegar esse segundo aqui. Opa, abri errado aqui. Aí. Joga aqui, ó, e pede para pesquisar, como você faz normalmente no Google, tá? Você vai ter retornos aqui. Se você quiser, inclusive, filtrar pelo tempo, tá? Você pode colocar aqui um período específico. Às vezes o seu orientador, eu quero referências dos últimos 5 anos. Beleza, vem aqui, ó, período específico, você coloca aqui de 2016 até 2021, tá? Ou desde 2021, desde 2020, desde 2017, enfim. Aqui eu não vou filtrar agora porque eu tô fazendo só um exemplo para vocês, tá? Coloquei aqui uma das minhas combinações. O ideal é fazer mais de uma combinação. Coloquei aqui uma das minhas combinações e aí começa a ter os retornos. Aí você vai ler, obviamente, o que o Google está te entregando. Do consumidor de educação superior à distância, análise das características influenciadoras do processo de compra numa instituição baiana de ensino. Meu Deus, maravilhoso isso aqui. Ah, mas é uma instituição baiana, Milton, e daí, né? Eu posso tirar conteúdo dali que eu posso replicar para outras situações. Você não vai clicar aqui em cima, tá? Eu não vou colocar aqui os 4 passos certinho, eu já vou fazendo os passos e você vai, né? Porque esse clicar aqui e pegar as referências já é outro passo. Mas enfim, só acompanha o que eu estou fazendo. Monta suas combinações de palavra-chave, joga no Google Acadêmico e aí começa a ver os retornos. Isso aqui tem a ver com o que eu quero falar? Putz, parece que tem muito a ver. Mas como é que eu tiro a dúvida? Eu clico aqui, ó, PDF, peço para abrir numa outra página. Já vai abrir o documento aqui para mim. Eu vou lá no documento, eu dou uma lidinha no resumo. Ao presente estudo se dedica a pesquisar o comportamento do consumidor de ensino privado e educação à distância usando a parte central do modelo estímulo-resposta apresentado por Kotler e suas subdivisões. Pô, cara, isso aqui me interessa. O que você já faz? Aqui, ó, download já. Já salva para você que isso aqui já vai ser uma referência. Este material aqui já é uma das referências do seu trabalho. Faz o download. Milton, como é que eu sei que esse trabalho é confiável? Que essa produção científica pode ser utilizada? Você vem aqui e vê se ela já foi citada em algum outro trabalho. Se ela já foi citada, ótimo. E quanto mais vezes ela foi citada, mais ela é confiável. Ó, esse material aqui, que eu acredito que seja uma dissertação, está escrito aqui, ó, dissertação, até porque pelo tamanho é uma dissertação. Esse material aqui foi citado já 4 vezes. Ok, posso usar. Vamos ao segundo, o comportamento do consumidor do ensino, formação por computador a partir da análise do humano. É muito técnico, muito específico. Motivos da escolha da educação à distância, o aluno como consumidor. Putz, olha aqui. Já foi citado por 12 outros trabalhos. Bem confiável. Clica aqui, pede para abrir em outra página. Aqui, agora abriu aqui embaixo, mas enfim, eu clico aqui e vai abrir. Ó. Motivo da escolha da educação à distância, o aluno como consumidor, tem aqui os autores, tal, dou uma lidinha no resumo, mas tem a ver com o que eu quero pesquisar, certamente tem, tá? Você vai fazer este mesmo processo aqui que eu fiz, tá? E você vai separar de 3 a 5, eu sempre indico 5, mas de 3 a 5, porque às vezes tem temas que são mais escassos, né? Mas de 3 a 5 boas referências, como eu acabei de fazer aqui, e já faz download, que você já tem 3 a 5 referências, tá? Mas agora é que vem o pulo do gato. Você vai abrir esses seus 3 ou 5 arquivos, aqui eu vou fazer só com 2, tá? Pra gente ser mais rápido. E você vai lá no final dele. Você vai no finalzinho, onde tem as referências bibliográficas do trabalho, tá? Aqui tem anexos, então nós vamos ter que subir um pouquinho para achar as referências. Um cara também botou 200 anexos aqui. Fez pesquisa, né? Vamos aqui voltar, até a gente achar as referências, porque tem que ter referência bibliográfica, não existe trabalho sem referência. Se eu vou acessar o primeiro trabalho sem referência bibliográfica da história do... Aqui, apêndice, ó, aqui, ó. Referências, tá? Você vai aqui nas referências.
E aí você começa a ver quais são os autores base. Mas como é que você vai saber quem realmente é autoridade, quem realmente pode falar sobre o assunto? Eu já fui aqui direto no Kotler, porque eu estudo marketing, eu sei o quanto ele é fundamental, tá? Então, porra, tem Kotler aqui. Aí você vai lá no seu segundo, no seu caso você vai fazer para 3 ou até 5, tá? Você vai lá no final, referências bibliográficas também. Olha ele aqui, Kotler. Você vai ver quais são os autores que se repetem, quais são os autores que são recorrentes nas referências dos 3 a 5 conteúdos iniciais que você pesquisou. O que nós estamos fazendo? Nós estamos filtrando, direcionando a nossa pesquisa. E aí você vai repetir essa pesquisa, mas agora com esses autores-chave. Então eu vou pegar aqui Kotler e Keller, vou pegar aqui o nome do livro deles. Às vezes eu pego isso aqui mesmo. Jogo de novo aqui no Google Acadêmico e vou ver o que ele retorna para mim. Tá? Ó, aqui o livro está aqui, de repente tem um PDF do livro. Às vezes isso acontece, às vezes tem não, tá? Mas às vezes acontece. Pô, tem um PDF aqui do livro para eu, né? Ó, aqui tem uma resenha, um fichamento, aliás, do livro. Ó que bacana. Você já tem um fichamento do livro. Você precisa ler o livro todo para tirar a referência? Não, você lê o fichamento, mas você coloca o livro lá nas suas referências, lá no seu trabalho. Quando você citar, você cita o livro, mas você lê o fichamento. E às vezes também você vai achar algum autor recorrente aqui, né? E você vai pesquisar o original e você não encontra. Você lê o que alguém escreveu sobre ele e diz que leu o original. O professor não é fiscal de acesso a material, não. Tá? Agora, sempre faça citações indiretas, tá? Nunca aquelas que você copia e cola, sempre aquelas que você lê, interpreta e reescreve. E assim você vai filtrando. Então é um caminho, você combina palavras-chave, joga no Google Acadêmico, pega de 3 a 5 bons artigos, vai nas referências, vê os autores que se repetem, esses caras são as autoridades, pega esses autores, faz nova pesquisa e assim você vai juntar material relevante de uma maneira direcionada para o seu conteúdo, para montar o seu referencial teórico, tá? E aí uma outra dica legal que eu te dou é o seguinte, toda vez que você já baixar um conteúdo que você sabe que você vai usar como referência, clica aqui, ó, nessa aspas aqui, meia aspas aqui, tá? E já copia isso aqui, ó, porque esse aqui do meio é exatamente como você tem que colocar lá nas referências no final do seu trabalho. Então já deixa copiadinho, salvo, porque aí quando você estiver finalizando o seu trabalho, com o TCC Sem Drama você vai finalizar mais rápido, principalmente se você passar a fazer parte do nosso treinamento, jabá, você já salva isso aqui, já deixa que você vai terminar rápido, você já coloca lá no final do seu trabalho. E assim a gente direciona a pesquisa, a gente não sai, quantos livros? Professor, me fala quais os livros que eu tenho que ler. Quais são os autores? Não, faz um caminho, passo a passo, para você filtrar a sua pesquisa. E isso vai acelerar a sua pesquisa de referencial teórico. Você vai pesquisar mais rápido e vai ter mais tempo para produzir o referencial. Vamos terminar o nosso roteiro aqui? Porque eu quero passar um insight para vocês. As duas técnicas assim que eu reputo como as técnicas, não é nem que são as mais importantes, tá? Mas as duas técnicas mais impactantes do TCC Sem Drama, ou seja, aquelas que o aluno vê e ele tinha muita dificuldade de colocar a ideia no papel, de escrever, de digitar, e quando ele vê essas técnicas, ele começa a produzir. A gente chama de técnica de roteirização. Estamos falando principalmente de produzir capítulos, tá? Desenvolvimento do trabalho. A gente chama de técnicas de roteirização e técnica de escrita ABCD. A técnica de roteirização basicamente te mostra como criar roteiros para sequenciar o que você vai escrever ao longo do seu trabalho. E a técnica de escrita ABCD, ela te mostra que é um padrão na escrita científica que você pode repetir dentro de um parágrafo ou em mais de um parágrafo, e se você repete esse padrão, você monta o texto, fazendo as citações da maneira correta, e lá no treinamento a gente tem um módulo específico para mostrar todos os tipos de citação a partir de todas as fontes. Você faz o seu texto sem cometer plágio dentro das exigências científicas e escreve de uma maneira muito mais tranquila, porque você está repetindo um padrão, você está reproduzindo um padrão. Eu não criei esse padrão, eu só percebi que existe esse padrão na escrita científica, uso esse padrão, recomendo aos meus alunos, eles produzem muito mais rápido, de maneira muito mais simples, até aqueles que dizem que não conseguem, né, até ver essas técnicas, colocar as ideias no papel. Tá?
Obviamente, lá no treinamento ainda tem o seguinte, né? O cara acessa a técnica de roteirização, acessa a técnica de escrita ABCD e ele tem um e-book que eu chamo de e-book Preencha o seu TCC na prática. Esse e-book tem estruturas pré-montadas. Tá? Então, rapidamente aqui, tá? Que eu estou me desviando do assunto um pouquinho, mas é rápido. Lá no treinamento, você vê a técnica de roteirização, você vê a técnica de escrita ABCD. Você vê modelos comentados onde essas técnicas estão aplicadas. E aí você tem um e-book para baixar, e você vai baixar e ele vai ser seu, com estruturas já pré-montadas para você construir o seu texto com base nessas, eu chamo de redes de segurança, tá? Para evitar que você desvie ou que você não produza de maneira acadêmica. Então, essa parte do desenvolvimento fica muito facilitada pelo treinamento. Eu não consigo, até em função de tempo, mostrar essas técnicas aqui e nem posso, porque eu digo para os nossos alunos que elas são exclusivas e efetivamente são. Eu não vou abrir essas técnicas fora do treinamento, peço desculpas, tá? Acho que mostrei muito conteúdo de valor aqui para vocês e essas duas aqui, até a aluna me chamou a atenção, ali, Milton, você está entregando treinamento de graça, né? Não tô, porque essas técnicas aqui eu realmente não posso mostrar, até pelo compromisso que eu tenho com os meus alunos, que são para mim as pessoas mais importantes da minha vida depois da minha família. Então, o que eu posso te dar de insight com relação a desenvolvimento, e é um insight precioso, importante, tá? É que existe uma diferença entre apresentar informações e analisar informações. Tá? Os alunos confundem isso. O aluno acha que apresentar e analisar é a mesma coisa. Não é. Não é. Apresentar uma informação é dar ciência às pessoas dessa informação. Então imagine que eu estou fazendo lá um TCC sobre o consumo de um determinado produto e eu digo, 80% do público consumidor desse produto é composto por mulheres, público feminino, e 20% é composto por homens, público masculino. Isso é apresentar a informação. Milton, então, aliás, o que é analisar a informação? Analisar é estabelecer relações. Analisar é entender causas e efeitos. E analisar é tirar conclusões. Tá? Então, 20% são mulheres. Por que são mulheres? O que explica isso? Que consequências isso tem para quem vende esse produto? Causas e efeitos. E que conclusões eu posso tirar dessa informação? Isso é o que a gente chama de tratamento da informação. Isso é análise. Então, sempre que você levar um dado bruto para o seu trabalho, e isso é apresentar a informação, estabeleça relações entre essas informações. Mostre causas e efeitos e direcione conclusões. Isso é analisar. Tem instituição que chama essa parte de desenvolvimento de resultados e discussão. Por quê? Porque resultado é apresentar e discussão é o quê? É analisar. Discussão é mostrar, isso acontece por isso, os efeitos são esses, essas variáveis estão relacionadas assim, essas aqui não se relacionam. É isso é discutir. Quando você está fazendo uma revisão de literatura, por exemplo, o que é discutir? É colocar os seus autores para conversar. O autor tal, o autor X diz isso, o autor Y diz aquilo. Os dois concordam ou não concordam. O autor Z complementa. No caso de uma pesquisa de campo, como é que você vai estabelecer essa relação? O que você viu no campo reflete o referencial teórico? Então, quando você faz só uma revisão de literatura, você estabelece relações entre autores. Quando você faz uma pesquisa de campo, você estabelece relações entre o que foi escrito no referencial e o que está na realidade que você está investigando. Isso é desenvolvimento, que você pode fazer de maneira muito mais prática e rápida aplicando essas duas técnicas aqui. Mas, cara, já são 17h50, né? Já tem 1h50 que eu estou falando aqui. Já entreguei muito conteúdo de valor para vocês e tenho certeza que esse também é, tá? Esse também é, para vocês não perderem a chance, né, de fazerem da maneira correta o que é uma apresentação e o que é uma discussão, tá? Ou análise. Então, resultados, apresentação, discussão, análise, ok? Tudo que vocês viram aqui está
apresentado, explicado de uma maneira muito mais detalhada, com base em exemplos, modelos comentados neste treinamento online, tccsemdrama.com.br. Estão aqui depoimentos de alunos, estão mais explicações sobre o treinamento, enfim. Esse treinamento tem uma área VIP de acesso do aluno, com módulos sequenciados, onde você tem todas essas técnicas que eu mostrei aqui de maneira muito mais detalhada e outras, inclusive a técnica de roteirização, técnica de escrita ABCD que eu mencionei. Tá? Cada módulo tem materiais de apoio. Nós temos e-books com 100 modelos comentados de TCCs, a gente tira trechos, comenta, mostra como é que a pessoa utilizou a técnica. O e-book para preencher o seu TCC na prática com uma estrutura pré-montada para você já desenvolver o seu conteúdo em cima daquelas estruturas que estão ali. Tá? A assinatura de um software que já vai formatar o seu TCC dentro das normas da BNT, você ganha 1 ano dessa assinatura e isso é bônus, tá? É bônus, nem faz parte do conteúdo, é bônus. Enfim, tudo o que você precisa para não trabalhar sozinho e desenvolver o seu TCC com amparo, com orientação, com apoio, com ajuda. Para trocar angústia, desespero, essa sensação de que está perdido, por segurança, tranquilidade, por produtividade, por resultados. Tudo que você precisa está aqui. Tá? Óbvio, isso é o meu trabalho. Óbvio, tem um grande valor agregado aqui. Tá? Muito mais do que o valor de investimento que você pode fazer para participar desse treinamento. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos o seguinte: o TCC, ou melhor, a sua aprovação, seja na graduação, na pós-graduação, e tudo aquilo que você vai obter depois dessa aprovação, isso é prioridade para você? Se essas coisas são prioridades para você, a condição que a gente faz, né, de valor de investimento para o treinamento, ela é ridícula, ela é irrisória, sobretudo em função das condições de pagamento que você tem. Tá? Ou você vai me dizer, né, que para ter tudo isso que eu disse aqui, mais acompanhamento, mais orientação, né, e resultados garantidos como os nossos alunos têm, você pagar 12 vezes de R$ 38,68, ou seja, menos do que metade de uma pizza por mês. Se você dividir R$ 38,68 por 30 dias, isso vai dar um pouquinho mais de R$1. É como se você gastasse R$1 por dia. Não vale a pena tirar R$1 por dia para investir em você, na sua formação, na sua aprovação, no seu desenvolvimento acadêmico e profissional? Para passar por essa etapa, para sentir aquela sensação de dever cumprido, para dar orgulho às pessoas, e não só às pessoas que estão no seu entorno, mas para você sentir orgulho do que você fez, e saber que você pode fazer isso sem sofrer, de maneira simples, de maneira direcionada e contando com ajuda. Como diz um dos nossos alunos, eu não caminho pelo aluno, mas eu caminho ao lado do aluno. E só tem um jeito das nossas técnicas não funcionarem. É o aluno não aplicar as técnicas. Só tem esse jeito. Isso foi dito por um aluno para mim. Tá? Essa é a condição de valor, tá, que a gente pratica desde março do ano passado. A gente já deveria ter alterado essa condição. Não fizemos por quê? Pandemia. A gente sabe que os alunos estão em casa, às vezes até tem mais tempo de produzir, mas tem cada vez menos orientação. Porque se a orientação já era falha no modelo presencial, ela está pior ainda no modelo remoto, nas instituições tradicionais. Tá? Então o nosso treinamento ele deveria ser vendido, até por uma questão de markup, estrutura de custo, ele deveria ser disponibilizado, né, por um investimento de R$ 779. E a gente, desde março do ano passado, está fazendo 12 vezes de R$ 38,68. Menos do que metade de um... Se você deixar de comer uma pizza por mês, você paga o treinamento, se você dividir no seu cartão, você paga o treinamento, ainda sobra dinheiro. Eu tenho certeza que você já fez outros investimentos maiores do que esse em coisas absolutamente efêmeras, passageiras, e que não contribuíram para o seu desenvolvimento. Tenho certeza, porque eu também já fiz. Tá? E mais, se você pagar à vista ainda tem 14% de desconto. Se não me engano, ao longo do aulão, aí alguém perguntou, a Gisele até colocou essa condição aqui, que é a condição atual do treinamento. Agora, hoje, eu vou abrir uma condição diferente para vocês. Reparem aqui no link, /aulão. Tá? O TCC Sem Drama hoje ele tem 3 versões. A 1.0, tiramos do ar. 2.0, ela é R$100 mais barata à vista do que a versão 4.0, que é aquela que eu te mostrei aqui. Mas hoje,
Só hoje, porque depois a gente vai tirar esse link do ar. E quando eu falo isso, não é demagogia, eu não sou vendedor, eu não sou marqueteiro, eu sou professor. Tá? Então, todas as vezes que eu falo que eu vou fazer alguma coisa, de fato eu faço. Então, hoje e no mais tardar um pedaço de amanhã, porque amanhã eu já falo com o pessoal da agência, tira esse link do ar. Tá? Para quem me acompanhou aqui, e principalmente para quem chegou até o final, tá? Vocês vão entrar nesse link aqui, que eu vou colocar aqui para vocês no chat. Tá? Vocês vão investir o valor do TCC Sem Drama 2.0, que dá, o outro era 12 vezes de 38, né? Aqui vai dar 12 de 28 e alguma coisa. Vai cair de 397 à vista para 297 à vista. Vocês vão pagar o valor da versão 2.0, que está defasada, e vão ter acesso ao TCC Sem Drama 4.0, com todos os seus conteúdos, com todos os seus bônus, com a nossa orientação online, e para o 4.0 tem uma equipe exclusiva de orientação, da qual inclusive eu faço parte. O e-mail do TCC Sem Drama 4.0 é o meu e-mail pessoal, para onde você vai mandar os seus conteúdos, eu vou analisar, vou te dar um retorno em no máximo 48 horas úteis, tenho mantido esse prazo em 24 horas úteis. Então você vai ter todo o amparo, todo o acompanhamento, todo o suporte que os nossos alunos do 4.0 têm nessa condição super especial e super limitada, porque a gente vai colocar o link no ar, ele está no ar agora e vai tirar amanhã. Tá? Essa era basicamente a surpresa que eu tinha para vocês. Então acessem este link aqui de hoje para amanhã, tá? Façam a aquisição, tenham acesso. E alguns detalhes que eu preciso falar para quem tem interesse. Quando você vai lá, né, escolhe sua condição de pagamento e tal, adquire o nosso treinamento, faz esse investimento em você, porque você não está fazendo investimento em mim, no TCC Sem Drama, você está fazendo investimento em você. Quando você vai lá e faz esse investimento, o seu acesso ao treinamento é vitalício. Então de hoje, até quando você quiser, você tem acesso aos conteúdos e à nossa orientação. Você recebe seus dados de acesso, pagou pelo cartão, você recebe seus dados de acesso alguns minutos depois. Esses dados são enviados para o e-mail de cadastro que você vai preencher lá na hora de fazer a aquisição. Muito cuidado para preencher o seu e-mail corretamente. Esse e-mail com seus dados de acesso podem chegar na sua caixa de entrada, na sua caixa de spam ou na sua caixa de promoções. Então verifique todas. Se tiver algum problema para verificar esse e-mail, tá? Manda uma mensagem pra gente. Fez aquisição, não encontrei aqui o e-mail com meus dados. tccsemdrama@gmail.com. Pode mandar uma mensagem para mim que eu vou verificar e vou te dizer o que aconteceu. Eu ou alguém da equipe, né? Porque só a orientação é que é o meu e-mail pessoal. Tá? Fez pagamento no boleto? Pagou o boleto? Tira um print da imagem do comprovante, manda em tccsemdrama@gmail.com, que a gente, antes das instituições financeiras compensarem o pagamento, a gente já libera o seu acesso. Você não precisa ficar esperando. Tá? E aí fica o meu convite para vocês. Eu gostaria muito, muito de ir além do que eu mostrei hoje aqui para vocês, de te ajudar, né? Ajudar cada um de vocês da maneira como eu ajudo os meus alunos lá no treinamento. E aqui, quando a gente começou essa live, para quem não chegou desde o início, um dos primeiros comentários aqui foi de um aluno falando que foi o melhor investimento que fez, que tirou 9,5 num trabalho, tirou 10 no outro, porque usou em mais de um trabalho. Né? E toda vez que eu faço live, toda vez que eu faço esses aulões, tem alunos meus presentes. Né? E por que o aluno viria aqui se de fato eu não entrego para ele o que eu prometo? Se de fato eu não sou uma pessoa confiável, por que esses caras aparecem aqui e vêm sempre falando bem do treinamento, vêm sempre recomendando o treinamento? É porque a gente cumpre o que a gente promete. Diferente das outras ofertas que tem por aí que dizem que vão te ajudar no seu TCC, a gente cumpre o que a gente promete. Eu tô semanalmente no YouTube, se eu não cumprir, você pode vir aqui me cobrar. Eu faço live todo sábado pela manhã. Lives mais curtinhas, falando de questões específicas, claro, não é uma aula. E pela live eu não consigo acompanhar as pessoas. Mas tem 9 anos praticamente de existência do TCC Sem Drama. Tem mais de 10 anos que eu trabalho com isso. E graças a Deus a gente tem muita credibilidade. Então, de fato, a gente vai entregar cada tópico, cada item desse que eu prometi para vocês, se vocês fizerem esse investimento. E vai ser, para mim, um orgulho, um privilégio, uma honra
poder acompanhar o trabalho de cada um de vocês no nosso treinamento, porque esse é o meu propósito de vida, essa é a minha missão, isso é o que eu escolhi fazer como meu trabalho para cumprir o meu propósito de vida, que é ajudar você a passar por essa fase, cumprir os seus compromissos e alcançar os seus objetivos. E é isso que eu faço no treinamento todos os dias, mais de 10 horas por dia em média, com certeza. O pessoal da minha equipe não trabalha mais de 10 horas por dia não, mas eu trabalho. E não é demérito nenhum, tô falando isso por demérito, não, que a minha equipe é maravilhosa, tá? Eles cumprem o que eles precisam cumprir dentro do horário de trabalho. Maravilhoso, tá? E nós estamos abrindo essa condição aqui só para quem esteve neste aulão. Porque eu gostaria muito de continuar colaborando com o seu trabalho, eu gostaria muito de acompanhar o seu trabalho, eu gostaria muito de ir com você até o fim. E para isso, eu preciso que você faça parte do treinamento. Ah, olha isso. Eu adoro quando isso acontece, porque aí eu não preciso ficar gastando argumento. Zamira, pessoal, eu estou em Portugal e fiz o TCC sem drama. E a verdade é que foi o melhor investimento que fiz. Valeu, professor e toda a sua equipe. Equipa, né? Lá em Portugal eles falam assim, toda a sua equipa. Zamira, um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo seu depoimento. Gente, eu não combinei nada com a Zamira. Eu não conheço a Zamira pessoalmente. Tá? Mas nós temos alunos em Portugal, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japão, Emirados Árabes. Já orientei gente nos Emirados Árabes, Angola, quase todos os países africanos de língua portuguesa. Tá? E aí a Zamira vem aqui me dar esse depoimento. Então se você tinha alguma dúvida, se você estava reticente quanto a investir no treinamento, escuta a Zamira aí. Ó. Camila, se a pessoa fizer um TCC agora e depois fizer outra faculdade, ela terá acesso ao conteúdo, mas também terá acesso à orientação com vocês e sua equipe? Sim, Camila, inclusive isso já aconteceu. Né? Ou muitas vezes acontece do aluno fazer o TCC da graduação, aí depois ele resolve fazer uma especialização. Aí ele usa o nosso conteúdo e a nossa orientação para a graduação também. Eu sei que é difícil acreditar, por isso que as pessoas ficam perguntando. Mas é verdade, o acesso é vitalício. A gente tem aluno que está com a gente desde 2015, cara, até hoje, e usando os conteúdos, usando a nossa orientação. Gente, se alguém não puxar minha orelha, eu não vou embora daqui não. Muito obrigado a todos vocês, beijo no coração, eu vou ficando por aqui, tá? Fiquem com Deus, cuidem-se, que Deus dê a vocês em dobro tudo que vocês me desejaram aqui, todo o reconhecimento, toda a gratidão, e a partir de amanhã a gente começa a trabalhar juntos no desenvolvimento do trabalho de vocês, que agora fazem parte do nosso time dos aprovados, ou melhor, da nossa família dos aprovados.